Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos falar a respeito de um homem que é um exemplo de fidelidade, um exemplo de paciência e um exemplo de humildade. Sim, nós vamos falar a respeito da vida de Jó. Jó, ele era um homem de muitas fortunas, de muitos bens, ele era um homem próspero, mas de um dia para a noite ele teve a sua vida transformada. Por quê? Porque Deus permitiu com que ele perdesse todos os seus filhos, perdesse os seus bens, seus animais, a sua riqueza e todos os seus servos, restando apenas aqueles para que noticiaram a respeito do que tinha ocorrido, aqueles que sobreviveram. E ao receber essas notícias, Jó, ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça e ele chora em pranto diante de tamanho sofrimento. E diante disso, Deus ele não olha com indiferença para a vida de Jó, daquilo que ele está passando, e da mesma forma, ele não olha com indiferença a respeito da nossa vida, de uma dificuldade, uma perda, um sofrimento. Por quê? Porque Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Deus, ele é o Deus da bondade, Deus da justiça, Deus do amor. Então, ele tem um propósito, uma finalidade para permitir com que a gente passe por determinadas situações que são difíceis de serem encaradas, de passar por elas. E normalmente as provações que o Senhor permite que venhamos a passar são para testar a nossa fidelidade, não só para amadurecer, mas para nos testar. Porque ser fiel, ser íntegro ao Senhor quando está tudo bem, digamos que é mais fácil. E agora quando está tudo difícil, quando parece que perdemos o nosso chão. E Jó, ele estava nessa situação, mas ele se mantém fiel, alcança a expectativa do Senhor. E no versículo 21 do capítulo 1 do livro de Jó vai dizer o seguinte: E exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Yahvé significa Deus, é o nome de Deus. E aqui o que Jó está fazendo é, diante do sofrimento, diante da perda de seus filhos, da perda de sua riqueza, ele permanece em adoração ao Senhor, dizendo que ele veio a esse mundo sem nada, sem ter posse, sem ter riquezas, e da mesma forma ele vai partir, porque tudo está nas mãos do Senhor, tudo pertence a Deus, não pertence a ele próprio. Mas o processo de Jó ele ainda não tinha acabado. Jó ele ainda vai ser acometido por chagas, feridas em todo o seu corpo. E depois disso, ele vai ser acusado por seus amigos de que ele tinha cometido algum pecado para estar passando por tamanho sofrimento. E mesmo diante dessas acusações, Jó ele não vai sentir rancor dos seus amigos, não vai sentir alguma mágoa, não vai julgá-los, mas ao contrário, no capítulo 42 vai dizer que ele fez uma oração intercessora por eles. E diante dessa atitude, Jó ele vai colher os frutos de ter permanecido fiel ao Senhor, manter a sua adoração mesmo diante de tamanha dor e sofrimento. Vamos dar uma olhada no versículo 10 desse capítulo. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Eu não sei qual é a dor, o sofrimento que você passou ou pode estar passando, mas sabe que Deus ele não olha com indiferença para a situação que você está vivendo e ele não agiu com maldade. Porque Deus ele conhece todas as coisas, ele tem o controle sobre todas as coisas e sabe qual é o melhor para as nossas vidas. E eu não sei o propósito delas, mas Deus sabe. Então, assim como a vida de Jó, aprenda com a história dele e mantenha-se fiel e conectado com Deus, porque só Ele é a nossa força, só Ele pode nos manter de pé e nos sustentar, diante das tempestades da vida. Espero que essa palavra tenha edificado você e fique com Deus.